E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável, pegue um lanche e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Uma câmera filma a rua tranquila onde um adulto e duas crianças caminham tranquilamente. Tudo normal, até que em certo momento a criança simplesmente parece ficar congelada no tempo, enquanto os seus parentes seguem caminhando normalmente. Ele fica estático por alguns segundos na mesma posição e só volta a se movimentar depois que a mulher repara que a criança ficou para trás e dá um grito, o chamando para perto. O menino então parece que desperta do transe e sai correndo para alcançá-la, como se nada tivesse acontecido. Seria uma coisa rotineira na vida dessa família, tipo um piripaque do Chaves, ou algo que vai além da nossa compreensão. Até a hipótese de erro na câmera foi levantada, mas se fosse o caso, os três estariam parados juntos. Bom, pelo menos para mim, isso deve ser o erro do arquiteto. As câmeras de segurança de uma residência flagraram algo sobrenatural. Enquanto essa mulher adormeceu em frente à TV, seu cachorro de estimação dorme na parte de cima do encosto. Tudo tranquilo, até que de repente um quadro se desprende da parede e cai no chão fazendo barulho, o que assusta tanto a mulher quanto o dog. Bom, isso já parece estranho por si só, mas se dermos uma olhada com um pouco mais de atenção, repare que o cachorro parece reagir um segundo antes do objeto cair no chão. A dona que postou o vídeo afirma que ficou muito mais chocada depois que viu as imagens da câmera do que quando o objeto caiu de fato, pois percebeu que o pet já tinha olhado para aquele canto diversas vezes no dia e que estava dormindo virado para o outro lado, como se pudesse ver algo invisível para os olhos humanos. Diversas pessoas acreditam que os animais como cães e gatos são sensíveis e podem ver pessoas ou, quem sabe, criaturas que estejam em outro plano. Bom, pelo menos para mim essa é a única explicação aparente para esse susto antecipado que aconteceu aqui. Durante um treinamento feito no Autódromo Nacional da Itália, um motorista que tem a câmera acoplada no capacete para filmar o trajeto está em primeiro lugar e muito afastado dos outros carros, pois não é possível ver nenhum outro veículo na sua frente. Ele segue o percurso quando de repente um carro preto surge simplesmente de lugar nenhum, bem na sua frente. Mano, como assim? Que tipo de carro de corrida é esse que se teletransporta? O veículo surge instantaneamente sem nenhuma explicação. Também não há nenhum tipo de edição, já que essa gravação era apenas um treinamento para que o motorista e a equipe pudessem acompanhar o trajeto. Seria uma questão de perspectiva? Precisaria de uma sincronia muito absurda entre esses dois automóveis para que ele ficasse o tempo todo escondido na frente da lataria ou em algum outro ponto cego, ainda mais em alta velocidade. Eu não sei que tipo de magia ou falha na realidade ocorreu aqui, mas se o motorista do outro carro conseguir fazer isso com mais frequência, ele vai levar o troféu para casa em todas as competições. No meio de um bosque na Carolina do Norte existe um pedaço de terra conhecido como a Zona da Caminhada do Diabo, que possui mais ou menos 12 metros de diâmetro. E o mais bizarro é que nenhum tipo de vegetação cresce por lá. Até hoje a ciência não consegue explicar o motivo, já que o solo é rico em minerais. Por mais que fique dentro de uma floresta toda arborizada, o círculo é completamente infértil. O bosque onde o círculo se encontra foi considerado amaldiçoado, e a lenda que percorre as comunidades locais dizem que é aí que o diabo caminha em círculos durante algumas noites, e por isso o local é improdutivo e possui essa forma redonda.
daí surgiu o nome macabro. Nesse local, enquanto o homem filma a paisagem e seu amigo, algo muito esquisito parece se emaranhar nas árvores que estão no fundo, parecendo um fantasma ou quem sabe o próprio capiroto. Nenhum dos que estavam ali voltaram ao local novamente. Enquanto uma garota fazia um vídeo mostrando a bagunça do seu quarto para o TikTok, é possível observar um rosto nada amigável no meio de alguns paletós. Esse rosto misterioso fica olhando fixamente para a câmera sem nem piscar enquanto ela grava, possuindo os olhos completamente brancos. Poderia ser uma brincadeira tipo easter egg feito pela menina ou uma prova de que algo bizarro estaria acontecendo em sua casa, como uma visita indesejada, sabe-se lá de onde. O mais curioso é que apenas depois de alguns dias que o vídeo foi publicado é que os seguidores notaram a tal presença esquisita no meio das roupas. O vídeo foi excluído depois que perceberam algo ali no meio. Bom, se fosse eu, já dava um jeito de mudar de casa. Em uma cidade dos Estados Unidos, um vídeo mostra a tampa desse bueiro se mexendo sozinha no meio da rua. O objeto parece ter dado uma bugada, ou talvez seja um bom argumento para aqueles que acreditam que nós estamos vivendo em uma Matrix, já que esse tipo de erro é muito semelhante aos bugs que encontramos em alguns jogos. Olhando para as imagens, parece que a tampa está sendo levantada por uma força desconhecida, se remexendo no chão em movimentos aleatórios. Pode parecer que ela está sendo erguida pelo ar que sai dos dutos subterrâneos, porém é bom lembrar que além das tampas de bueiro serem fixadas, elas costumam pesar cerca de 50 quilos, e para impulsionar uma dessas para cima, seria preciso um jato de ar tão forte que ela não conseguiria permanecer no mesmo lugar. O vídeo também não foi editado, caso alguém pense que pode ser algum tipo de efeito. Sendo assim, essa gravação permanece circulando na internet sem uma boa explicação que justifique os movimentos do objeto. Algo muito assustador. Na Flórida, mais de 500 mil de pessoas visitaram a cidade de Clearwater em 1996 para observar a imagem de Nossa Senhora que apareceu na vidraça de um edifício literalmente da noite para o dia. Alguns acreditaram que não passava de um tipo de corrosão no material, mas a semelhança com a santa deixou vários crentes acreditando ser um milagre, além do restante dos vidros estarem perfeitamente intactos. Muitas igrejas da região fizeram caravana para que os fiéis vissem a imagem de perto, reconhecendo ser um evento divino. O prédio em questão possuía na sua porta uma estátua de mais de 2 metros de Jesus Cristo, o que demonstrava forte religiosidade do local. Já a imagem que apareceu acreditaram ser da Nossa Senhora de Guadalupe, protetora dos latinos, devido ao formato da silhueta. A figura possuía mais de 18 metros de altura. Porém, em 2005, a comunidade cristã ficou desolada ao saber que um vândalo de 18 anos, sem nenhum motivo aparente, apedrejou os vidros que refletiam a santa, transformando a aparição em cacos. Ele foi identificado e condenado a prestar serviços comunitários. Esse daí mandou mal, hein? Enquanto essa adolescente faz um vídeo para postar nas redes sociais ensinando como usar o objeto que ela está segurando, algo bizarro acontece. Ela vira de costas, coloca o aparelho no chão e quando vai começar a demonstração, consegue ver pelo espelho um vulto escuro passando no fundo do cômodo de um lado para o outro. Ela se vira desesperada e sai correndo para tentar fugir da sala. Não é possível ver pelo vídeo, mas aparentemente a porta está trancada, pois ela bate pedindo por ajuda. Mom, is that? Why is this door opening? Hello, Mom! A figura que aparece no espelho tem uma aparência muito semelhante com a do ceifador, e a impressão que dá é que a aparição só estava dando um aviso, pois surge, caminha lentamente e desaparece em um piscar de olhos. Muita gente chegou a questionar o vídeo, porém a jovem parece não querer mais falar do assunto, o que é muito estranho se a intenção da gravação fosse apenas chamar atenção na internet. Mas o que você acha? Esse cara chamou a atenção do pessoal que passava,
pois ele estava tentando fazer algo impossível, que, como você pode ver, é tentar equilibrar 5 blocos de concreto em uma garrafa de vidro. Primeiro, ninguém deve ter levado muito a sério, mas depois de um tempo começaram a filmar porque devem ter visto que ele estava realmente determinado. O vídeo já começa com ele ajoelhado, movendo lentamente a posição dos objetos para encontrar o ponto específico de equilíbrio entre eles. São alguns minutos de muita paciência e concentração, com veículos passando e música tocando, até que em certo momento o cara desafia a lei da gravidade e consegue deixar tudo equilibrado. Mano, como isso é possível? Repare que nem ele tem muita certeza se vai dar certo, pela velocidade que sai correndo com medo dos blocos caírem em cima dele, mas logo vê que dá certo e volta para tirar uma onda com a plateia. Eu acho que ele fez o serviço direito, mas cá entre nós, sorte dele que não deu ventinho enquanto a escultura estava sendo feita. Não se sabe o local onde esse vídeo foi feito, mas esse ano alguém conseguiu pescar um peixe nada comum, já que ele tinha não uma, mas sim 2 cabeças. O registro mostra o animal que acabou de sair da água, com uma cabeça em uma das pontas e outra no lugar do que seria a cauda, como se fosse a versão cat dog das águas. É muito difícil explicar o que pode ter acontecido nesse caso, porém alguns outros animais com 2 cabeças já foram capturados pelo mundo afora, como cobras e tartarugas. Porém, em todos esses exemplos, as cabeças estão próximas e no caso do peixe, elas estão separadas nos 2 extremos do corpo, sendo difícil de entender como o resto do organismo desse animal funciona. Seria essa uma espécie de peixe nunca antes vista? Como ele nada sem uma cauda? Na maioria das vezes, o que acontece é uma mutação causada pela fecundação de 2 espermatozoides. Porém, é importante lembrar que muitos animais podem sofrer mutação por conta do lixo tóxico que é jogado nos rios e mares, além, é claro, da poluição. Geralmente os animais domésticos já estão acostumados com seres humanos, porém os bichos da natureza são mais ariscos e nem deixam a gente chegar perto, a não ser que algo esteja errado. E se tem uma coisa que podemos afirmar é que algo não está certo com esse pássaro aqui. O dono da casa vê o passarinho em seu quintal e se aproxima da ave. O mais estranho é que ela fica imóvel como uma estátua. Se você já tentou chegar perto de um pássaro selvagem, sabe que isso é bem difícil de ocorrer. Nem piscar o passarinho pisca, ele simplesmente permanece imóvel com a aproximação da câmera. Às vezes até parece ser um brinquedo super realista, porém quando o homem pega o animal nas mãos, ele bate as asas e parece ter voltado ao normal, como se seu sistema tivesse sido reiniciado. O homem que fez o vídeo acredita que esse momento foi uma falha na Matrix. Afinal de contas, qual seria outra explicação para um passarinho ficar congelado olhando para o nada no meio do quintal de alguém? Se você fosse um super-herói, já pensou em qual poder gostaria de ter? Nesse vídeo gravado no meio da rua, o cinegrafista amador que filma essa garota se depara com algo inusitado ao fundo. Um jovem andando, cujas mãos começam a emitir uma espécie de luz azul brilhante. O fenômeno acontece 2 vezes até ele perceber que está sendo filmado e no mesmo segundo, fecha as mãos e sebo nas canelas. O que era aquilo? Algum tipo de lâmpada LED? E por que ele saiu correndo? O que tinha para esconder? Esse episódio nunca foi comentado pela pessoa que postou o vídeo. Ela simplesmente disse que estava filmando uma amiga e flagrou o jovem misterioso, o que deixa tudo ainda mais sem explicação. Seriam amigos que conhecem a edição de vídeo fazendo uma brincadeira? Ou algo muito fora da nossa compreensão teria acontecido nesse dia? Bom, você decide. A repórter Laura Bandel, que presenciou um momento que talvez ajude a intensificar ainda mais a ideia de que vivemos em uma simulação. Durante um link ao vivo, Laura dá as informações para Sky News, e ao fundo é possível ver uma mulher muito parecida com a correspondente e usando as mesmas roupas que ela.
Mano, até o cabelo é igual. Qual as chances disso ocorrer em uma transmissão ao vivo? Não é possível se tratar de uma simples coincidência. O momento gerou tanto burburinho que até a própria emissora postou o trecho do vídeo comentando sobre a repórter anônima, que, acredite ou não, permanece anônima e nunca foi encontrada por ninguém, o que também é um pouco estranho, já que a TV geralmente costuma transformar qualquer coisa em uma reportagem. As pessoas que acreditam e defendem a ideia de vivermos em um ambiente controlado geralmente apontam semelhanças de vestimenta e tipo físico no mesmo lugar e hora, como um dos indícios mais fortes da Matrix. Porém, outros acreditam apenas ser uma coincidência, ou melhor, uma baita coincidência. Em 2013, durante uma partida de beisebol televisionada para os Estados Unidos inteiro, o arremessador joga a bola e ninguém consegue pegá-la. O mais incrível é que desaparece diante dos olhos de todos que estavam assistindo no estádio ou em casa, inclusive dos próprios atletas em campo. Parece que alguém selecionou a bola em algum programa e simplesmente apagou da realidade apertando o delete, só para zoar com a cara de todos que acompanhavam a jogada. Veja mais uma vez o lance acontecendo e ela desaparecendo em campo, já que ninguém acertou e nem pegou a bola. O normal seria que a redonda tivesse batido na proteção e voltado para perto dos jogadores, mas nada disso ocorreu. Todos os atletas disseram nunca terem visto algo parecido em toda a carreira. As várias câmeras do local não viram para onde ela foi e até agora ninguém conseguiu achar uma explicação para o ocorrido. Será que ela foi lançada tão forte que simplesmente evaporou? Eu não sei, mas parece que os animais são o maior indicativo de que o sistema programado que dizem controlar as nossas vidas talvez seja mesmo verdade. O dono desse dogão relata que foi à cozinha e encontrou o animal estático no meio do corredor. Ele não deu muita bola, mas quando passou pelo mesmo lugar, alguns minutos depois, se deparou com um cachorro na mesma posição. Foi aí que ele decidiu gravar a cena. O pet só volta a se movimentar quando o dono passa a mão nele, quebrando o transe que ele parece ter entrado. Ou esse cachorro deu piripaque do Chaves ou foi uma bugada no sistema, porque quem tem esse bicho de estimação em casa sabe que para fazer eles ficarem 2 segundos quietinhos já é o maior sacrifício. Super-heróis são coisas de filmes e desenhos animados, certo? Então tente explicar esse vídeo feito em uma estrada no meio do nada, onde aparentemente aconteceu um tombamento de caminhão e o motorista, ao invés de pedir ajuda, simplesmente desceu, foi até a lateral e colocou o veículo no seu devido lugar, usando apenas sua própria força. Por mais que a qualidade da gravação não seja a melhor coisa do mundo, o caminhoneiro não aparenta ser um fisiculturista ou nada do tipo. Mesmo que a caçamba estivesse totalmente vazia, ainda assim seria muito difícil realizar a tarefa que ele parece fazer com a maior tranquilidade do mundo. Bom, seria esse o Superman da vida real? Vai ver, ele estava muito preocupado em não atrapalhar o trânsito, ou com muito medo de ser demitido, e daí tirou a força sabe-se lá de onde para resolver o problema. Mas de qualquer forma, não consigo encontrar uma explicação para uma pessoa comum conseguir levantar um caminhão com as próprias mãos. Nem só os humanos são abençoados com superpoderes, esses dons também podem chegar no reino animal. Enquanto o motorista desse carro com câmera acoplada está dirigindo numa rodovia lá dos Estados Unidos, ele registra um filhote de cervo correndo no meio da estrada. O homem diminui a velocidade, pois o Bambi está claramente assustado, tentando fugir dos automóveis a todo custo. Porém, em ambos os lados existem pequenas barreiras de proteção, e ele segue por um tempo no meio da rua. Em um dado momento, cansado da aventura, o animal decide partir para um dos lados, mas ao invés de pular por cima da proteção de concreto, o cervo simplesmente atravessa a parede e some do campo de visão da câmera. Repare que o vulto do bicho é capaz de ser visto depois que ele ultrapassa a mureta, e logo após some em um piscar de olhos sem nenhuma explicação aparente. Talvez exista a possibilidade de ter acontecido uma falha da câmera, porém o restante da paisagem gravada por ele continua sendo perfeitamente mostrada. É isso, ou vai ver, o cervo era um aluno do professor Xavier, ou a Matrix decidiu falhar bem na hora.
Existem pessoas que fazem coisas impressionantes com o próprio corpo, e alguns contorcionistas parecem ser feitos de borracha, deixando a gente até com uma certa agonia ao olhar as habilidades conquistadas com anos de treino. Porém, essa mulher aqui, que não aparenta trabalhar em circo nem nada do tipo, possui um dom, se é que podemos chamar assim, de fechar sua mão do lado contrário do que é normal. No meio de uma festa ou um barzinho, o homem que filma pede para que ela pegue o copo para ele e, bom, veja você mesmo. Pega esse copo aqui pra mim, fazer favor. Uau! Ela dobra os dedos para trás e agarra o objeto do jeito mais estranho que você verá na sua vida. Mano, parece que os ossos dessa mina são feitos de borracha. Como seria possível ter o controle de envergar todos os dedos da mão desse jeito? Ou ela é mulher elástica, ou é uma prova viva da presença dos reptilianos aqui na Terra. Ao perceber que seu filho estava muito falante na cozinha, uma mãe decidiu gravar o momento fofo, que acabou ficando um pouco estranho depois de um tempo. Ela filma o menino e é possível ver a criança se divertindo, movendo os braços e meio que batendo um papo, olhando fixamente para uma direção onde não havia nada. Só aí já me deixou meio tenso, mas tudo bem. Crianças fazem esse tipo de coisa mesmo. Porém, quando a mãe pergunta para o filho com quem ele estaria conversando, uma voz sussurrante responde: Ryan, ouça você mesmo. Who are you talking to? Dá até pra notar que ele se assusta quando a mãe começa a falar, de tão concentrado que estava no bate-papo com o Gasparzinho. Dizem que crianças são mais sensíveis do que adultos e conseguem ter uma percepção sobrenatural elevada. Talvez esse vídeo seja uma prova de que isso é realmente verdade. Esse homem, conhecido como John Chang, vive em Chinatown e afirma conseguir canalizar a energia gerada pelo seu corpo a fim de criar pequenas correntes elétricas. Por causa disso, conseguiria ajudar pessoas com dores musculares usando apenas as suas mãos. Tudo isso com o poder do seu Qi. O mestre Chang faz diversas demonstrações da sua força, onde ele acende pequenas lâmpadas LEDs com a energia que passa por seus músculos e até mesmo coloca fogo em um papel sem usar nenhum instrumento, apenas se concentrando. Seus clientes confirmam os benefícios das sessões realizadas por Chang e garantem conseguir sentir as correntes de energia espiritual passarem pelos seus corpos enquanto eles estão sendo atendidos. Bom, talvez esse Manolo que vimos poderia estar interpretando, mas qual seria a explicação dessa mulher levando uma espécie de choque mental de seu próprio filho? Até mover objetos metálicos, John Chang consegue. Será que ele é um verdadeiro manipulador das energias espirituais? Meus olhos veem, mas meu cérebro não entende. Quando um ser humano tem um filho, seus instintos se afloram para ele ficar mais atento e cuidar melhor de seus descendentes. Pensando nisso, as empresas desenvolveram as babás eletrônicas que monitoram o quarto da criança para que os pais possam observar seus pimpolhos. Porém, essa mãe de primeira viagem aqui levou um baita susto ao observar as imagens da câmera do quarto do seu filho, pois ao olhar a gravação de uma das noites anteriores, ela viu algo que, segundo a mesma, mudou a sua vida. No meio da madrugada, em determinado momento, enquanto o bebê dorme, uma criatura de rosto pálido e olhos brilhantes surge nas grades do berço. O tal ser fica lá encarando a criança por alguns segundos, sem fazer nenhum movimento, além de piscar os olhos. Quem ou o que seria essa criatura? Seria algum truque? Eu não acredito que uma mãe seria capaz de inventar algo desse jeito e usar seu próprio filho para conseguir fama. Em uma rua da Colômbia já ocorreram vários acidentes e por lá muitos momentos sobrenaturais já foram registrados, com espíritos que seguem pessoas. Por isso ela é conhecida como La Calle Fantasma. Depois de um carro ter tombado no meio da rua, os moradores locais junto com a polícia se uniram para desvirar o veículo. Apesar de todos os envolvidos estarem bem,
Não se pode dizer o mesmo sobre o automóvel. Porém, a coisa mais curiosa dessa cena, que estava sendo gravada por um celular, é isso que você verá agora. Conseguiu perceber? Alguém ou alguma coisa passa correndo pela multidão em um piscar de olhos e desaparece instantes depois. É tão rápido que nem é possível entender do que se trata, porém pelo tamanho, muitos acreditam ser uma aparição do fantasma que assombra essa rua. Qual a outra explicação possível? Algum holograma? Ou um pano em cima de um cabo de madeira? Quem seria capaz de fazer esse tipo de brincadeira em um momento tão sério como esse? Se você tem alguma ideia do que aconteceu aqui, por favor deixe aí nos comentários. Durante uma excursão religiosa, o ônibus levava um grupo de evangélicos para um evento, quando de repente algo chamou a atenção de todos que estavam viajando. Do nada, uma bola de fogo surgiu na lateral da pista e seguiu pela rua em uma velocidade impressionante por vários segundos, porém sem deixar rastro de queimado por onde passava. O pessoal do ônibus começou a filmar e alguns deles acreditam ser a presença de um anjo materializado na rodovia para demonstrar que estava protegendo o veículo. Segundo a Bíblia, os seres celestiais podem se manifestar de diversas maneiras, como em forma de elementos tipo raio, vento e fogo. Você pode conhecer mais sobre a verdadeira aparência dos anjos nesse outro vídeo que fizemos no canal. Se você quiser conhecer, tá aqui em cima nos cards. Agora, como essa bola brilhante consegue acompanhar o trajeto de forma tão veloz? Seria esse um anjo real conforme a versão dos religiosos do ônibus? Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Museus de cera são lugares polêmicos, pois algumas pessoas têm vontade de ir e outras já acham uma coisa meio assustadora. Em alguns casos é tão bem feito que não dá pra saber o que é de mentira e o que é real. Nessa exposição que aconteceu no México, um turista que estava visitando o museu começa a filmar seu interior e algumas estátuas. Porém, em certo momento, uma delas parece mexer os olhos durante poucos segundos enquanto é gravada. Pode ser que alguém pense ser uma pessoa fantasiada, mas existem outras gravações que provam se tratar de uma estátua. No caso, a obra que mexeu os olhos é uma representação de El Santo, um atleta de luta livre mexicano que fez muito sucesso no esporte nas décadas de 30, 40 e 50. Teria sido uma manifestação do próprio El Santo querendo dar uma espiadinha em quem estava ali apontando uma câmera para ele? Se fosse eu, sairia correndo na mesma hora. A gente vê por aí vários mágicos fazendo um monte de truques, tudo isso é legal, mas vamos ser sinceros, nada disso é muito útil, né? Porém, esse Manolo aqui sabe fazer uma coisa que todo ser humano gostaria de aprender. Depois de falar que gastou toda a sua grana, ele diz conseguir muito mais usando apenas um pouco de papel higiênico e seus poderes mágicos. Daí o homem pega um pedaço, enrola na mão, se concentra e do nada o papel higiênico some e é substituído por papel moeda. É tanto dinheiro que cai até no chão. Ele afirma ser apenas magia e que consegue produzir uns 3 mil reais. Uma mágica muito bem feita ou superpoderes. Se ele desse um curso de como fazer essa bruxaria, eu viraria aluno no mesmo instante. Já mostramos muitos vídeos sem explicação nessa série, como esse cara que parece estar sentado no nada. E quando uma pessoa passa por ele, o homem simplesmente desaparece. E agora você verá outro vídeo onde mais um ser vivo parece se desmaterializar. Nessas imagens é possível ver um dog latindo para a rua, só que em determinado momento ele simplesmente sai da casa de um jeito peculiar, atravessando o portão que está fechado como se fosse um fantasma. Daí ele dá umas latidas e decide voltar da mesma forma, como se não tivesse nada em seu caminho. Mano, como isso é possível? Por mais que o portão seja de grade, o cachorro não é tão pequeno a ponto de conseguir passar pelos espaços entre elas. Bom, será que esse dog tem algum poder sobrenatural? Quem aí lembra da lince negra dos X-Men? Pois é, aparentemente no mundo animal também existem alguns mutantes. Veja essas imagens.
tudo parece normal em uma rua qualquer quando de repente algo estranho acontece. Uma figura que aparenta ser uma sombra parece caminhando na pista. Vários carros passam por ela. O mais louco é que os motoristas nem sequer notam a presença do ser bizarro. Dentro de alguns segundos, o bicho simplesmente desaparece. O vídeo em questão foi postado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral, aparecendo em sites famosos e TVs de todo o mundo. A teoria mais aceita é que houve algum erro na câmera. Por algum motivo, ela acabou duplicando uma cena filmada no passado. Porém, esse tipo de falha é bem difícil de ocorrer, além de que não aparece mais nada repetido além da tal sombra. Seria algum tipo de fantasma, um trabalho muito bem feito de edição, um bug tecnológico? Até agora ninguém conseguiu descobrir o que de fato ocorreu. De qualquer forma, é bem esquisito a quantidade de vídeos de homens-sombras que circulam pela internet. São tantos que estou até chegando a acreditar. Seria um grande grupo de pessoas empenhadas a postar coisas falsas para criar um mito, ou tem um fundo de verdade em toda essa história? O que era para ser só um vídeo fofo de uma criança se tornou algo sem explicação. Enquanto esse molequinho caminha e é filmado por um familiar no corredor da casa, vários cachorros também fazem o mesmo caminho, quando de repente entre a criança e os dogs aparece uma bola vinda de lugar nenhum. O objeto surge tão do nada que a própria criança se surpreende ao perceber que agora tem uma bola no canto do corredor e volta meio confusa para dar uma olhada. Talvez a reação do menino seja a maior prova de que ela não estava ali, pois ele parece ficar surpreso com o aparecimento do tal objeto. No começo do vídeo é possível ter uma visão do lugar inteiro e nenhuma bola aparece na imagem, a não ser que um dos dogs tenha conseguido botar uma bola ou a Matrix tenha tido uma falha. Eu não vejo nenhuma outra explicação para esse acontecimento. Um momento assustador foi filmado em um hospital tailandês pelas câmeras de segurança, que captaram as imagens de uma cadeira de rodas andando sozinha de dentro do hospital para a parte externa, sem que ninguém tivesse empurrado o objeto. Como se isso já não fosse o suficiente para deixar o cabelo de qualquer um em pé, alguns segundos depois a cadeira independente volta de marcha ré e sobe a rampa, como se quisesse ir para o interior do prédio. A notícia dada por um jornal da Tailândia posteriormente por meios de comunicação do mundo inteiro diz que o diretor do hospital, um Don Tani, afirma em entrevista que a cadeira não é elétrica e só poderia andar com alguém fazendo o movimento de forma manual. Bom, seria o Gasparzinho querendo pregar uma peça? A equipe do hospital encontrou a cadeira de rodas no local algumas horas depois do evento e, sem entender o motivo dela estar ali, pediram para checar as câmeras e descobriram o flagrante fantasmagórico. No Oriente Médio foi possível ver uma nuvem planando bem abaixo do normal. Ela vai caindo aos poucos até encostar no chão, o que já seria algo nada comum e sem explicação até onde eu sei. Então o homem se aproxima do que parece ser um algodão doce gigante e diz ter sido responsável por essa proeza difícil de acreditar. O mesmo afirma ser capaz de fazer as nuvens descerem ao chão. O homem ainda coloca a mão na tal nuvem para provar que se trata da coisa de fato, mas é difícil ter certeza, porque afinal de contas, quem aí já teve a oportunidade de encostar em uma, não é mesmo? Depois ele simplesmente a deixa e vai embora. Esse cara teria o poder de controlar fenômenos naturais de fato ou é algum truque? Aqui no Brasil acontecem algumas coisas que aparentemente não têm explicação. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma câmera de segurança que filmava a rua flagrou no meio do dia uma moto andando sozinha. Como podemos ver, a motoca passa em linha reta a uma velocidade considerável sem ter nenhum motorista guiando o veículo. Se você já dirigiu uma moto, sabe que isso é algo impossível. No mesmo instante, várias pessoas que estavam por ali começaram a se aglomerar para ver esse episódio completamente fora da realidade. Eles olham de um lado para o outro, enquanto a moto parece ter seguido seu caminho normalmente. Bom, é como se não tivesse bizarro o suficiente, parece que o diacho da moto ainda está carregando alguma coisa. Repare que há uma sacola em um dos guidões. Pois é, pelo jeito o fantasma estava fazendo compras ou algo assim. Depois que a notícia se espalhou, algumas teorias surgiram. Teve gente que levantou a hipótese
hipótese do motorista ter saltado da moto por não ter freio. Porém, várias testemunhas disseram não haver ninguém na rua naquele momento. E se realmente fosse isso, a moto teria caído no chão alguns metros depois. Porém, não foi o que ocorreu. Eu sei que esse vídeo é bem louco, e teve muita gente que realmente pensou ser algo sobrenatural. Reza a lenda que até hoje essa motoca está andando pelas ruas do Rio Grande do Norte. Uma família que estava dentro do carro fazendo um passeio ficou de boca aberta com um dos aviões que se aproximava do solo para pousar no aeroporto da cidade, e logo sacaram o celular para filmar um momento estranho. No vídeo conseguimos ver a aeronave completamente parada no ar. O carro passa por ele e o avião continua estático no mesmo lugar, como se tivesse dado um bug na realidade, sei lá. Mas a questão é, como ele estava fazendo isso? Todo mundo sabe que quando a aeronave está voando, se não tem aceleração, a tendência é cair, e nesse caso, ficou 100% parada no ar. Será que alguém conseguiria explicar esse fenômeno de maneira lógica? Ou teria sido um bug fora da nossa compreensão? Um segurança que estava vigiando as câmeras de um hotel nos Estados Unidos gravou algo um tanto quanto diferente. Em uma das câmeras, um homem vestido de azul parece ter simplesmente congelado no meio da sua caminhada por algum dos corredores do estabelecimento. Enquanto todas as outras câmeras continuam gravando em outros lugares, esse homem parece ter sido paralisado por alguns instantes. Eu sei que a primeira coisa que veio na sua cabeça é um problema no aparelho, porém se fosse realmente isso, quando voltasse ao normal, o homem que estava andando não retomaria exatamente de onde ele tinha parado, certo? Bom, se isso realmente não for uma falha na Matrix, é no mínimo um bug na mente desse cara. Essa pedra gigantesca que fica no alto de uma montanha na Ásia desafia as leis da gravidade, pois está se equilibrando apesar do peso maior estar inclinado para a borda. Os budistas têm um local como sagrado e até um templo foi construído nas proximidades da Rocha Dourada, que fica a 1.100 metros acima do nível do mar. Eles acreditam que embaixo dela existe uma mecha do cabelo de Buda e que por isso está equilibrada há mais de 2.000 anos, desafiando todas as leis da física. Ela tem 15 metros de circunferência e quase 8 metros de altura. Pesquisadores já foram até o local e não conseguiram dar uma explicação plausível para o fenômeno. Alguns dizem que talvez ela esteja anexada ao chão de maneira natural, porém depois de alguns testes essa teoria foi descartada. Milhares de fiéis vão até o país e sobem a montanha para conseguir deixar uma folha de ouro nos pés da rocha sagrada, como parte de um ritual da religião budista que garante riqueza e paz para quem chegar perto do objeto pelo menos 3 vezes ao ano. Bom, imagine aí se um dia desses a pedra cai e debaixo realmente tem uma mecha de cabelo. O mundo inteiro iria ficar em choque. Uma mãe estava filmando seu bebê brincando em frente a um espelho. As imagens são fofas e qualquer um gravaria, já que ele sorri, mostra a língua e observa várias vezes em direção da mãe através do reflexo. Porém, em um dado momento, a criança olha para trás e o que a gente vê não é nada fofo. O reflexo simplesmente continua na posição anterior, como se fosse um fantasma ou algo maligno. Quando esse vídeo surgiu, algumas pessoas sugeriram que poderia ser 2 irmãos gêmeos divididos por uma moldura ou então um tipo de espelho. Mas antes da coisa bizarra acontecer, dá para perceber que os movimentos são exatamente os mesmos entre as 2 crianças que aparecem no vídeo. E bom, como vocês já sabem, os espelhos sempre foram objetos ligados a diversas lendas e crenças. Muitas pessoas mais velhas costumam cobrir os espelhos quando vão para a cama, pois acreditam que eles podem atrair raios. Outros já creem que alguns espíritos se manifestam através do nosso reflexo e é isso que pode ter acontecido aqui. Mas a hipótese de ter sido uma falha na configuração da Matrix também foi levantada. Mas qual delas faz mais sentido para você? Essas imagens são de um hotel que fica na Malásia e mostram uma mulher sentada sozinha no refeitório, como se estivesse esperando alguém.
bem. Está tudo tranquilo, até que do nada uma das cadeiras parece se mexer sozinha, o que faz com que a senhora se assuste e caia no chão sem entender o que havia acontecido. Ela fica olhando fixamente para a cadeira do capiroto, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. Quando ela finalmente decide tentar sair do refeitório, vários móveis são arrastados para a porta, impedindo que ela escape por lá. Aparentemente, essas imagens foram vazadas sem a permissão do hotel, que tentou esconder o caso para que não atrapalhasse a sua clientela. Será que estariam escondendo alguma coisa nas dependências do lugar? Simplesmente sinistro. Essa gravação, feita pelo circuito de segurança externo de uma cidade da Inglaterra, mostra uma criatura completamente desconhecida cruzando as duas pistas da rodovia em menos de 5 segundos. Olhando pela primeira vez pode parecer um pequeno cervo ou lobo, porém ao vermos novamente, claramente não é nenhum animal que conhecemos. Na verdade, parece uma pessoa correndo como um quadrúpede, o que sem dúvidas é bem mais apavorante. Como alguém conseguiria atravessar duas vias de uma rodovia dessa maneira e ainda nessa velocidade? A criatura sai correndo do meio do nada e de maneira calculada, para não ser pega por nenhum veículo. Se olharmos bem conforme ela corre, seus movimentos se assemelham ao de uma chita, que é o felino mais rápido do mundo. Porém, além desses animais não estarem presentes no país em que as imagens foram feitas, ao assistir com zoom e slow, dá pra ver que definitivamente não é um bicho que a gente já catalogou, e as pernas parecem muito mais com as de um humano. Seja lá qual for a explicação, eu acho melhor a gente nunca descobrir. Uma equipe que investiga casos sobrenaturais estava em uma missão no Fort Ridley, na Inglaterra, quando o cinegrafista parece sofrer algum tipo de ataque. Nem a câmera que filma um making-off e nem ele mesmo, quando vira procurando pelo causador, consegue ver nada. A equipe pergunta o que houve e ele não sabe explicar, porém reclama de sentir um ardor forte nas costas, onde o suposto ataque teria acontecido. Quando levantam a camisa do rapaz, a surpresa, duas marcas foram feitas em seu corpo como se fossem arranhões. Porém, quem ou o que teria feito isso? A notícia se tornou mundial e foi até mesmo replicada por vários jornais importantes em alguns países. O Fort Ridley foi construído em 1868 e serviu de abrigo para a Comissão Real de Defesa do Reino Unido. Porém, foi desativada com o passar dos anos. Muitos soldados acabaram falecendo no local por voltarem ao forte com lesões graves durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A equipe de investigação sobrenatural levantou a questão de que possíveis espíritos que morreram lutando nessas guerras estariam incomodados com a visita, já que ali teria sido sua casa por longos anos. Aqui temos um vídeo caseiro feito com essa criança enquanto ela come chocolate. A mãe brinca com ele, tirando a guloseima de sua boca, e como o pequeno já está viciado em açúcar, ele corre para pegar o doce de novo. Até aí tudo bem, né? Porém, em determinado momento, o pacote é puxado para longe, mas não é possível ver a mão da mãe se mexendo. O objeto simplesmente sai voando com certa força, sem que ninguém tenha puxado dessa vez. Acho que a expressão tirar doce da boca de criança finalmente chegou no além, porque aqui não parece ter sido uma interferência de algum humano. Também não é possível ver nenhum tipo de linha ou algo do tipo preso no chocolate. Simplesmente bizarro. Esse motorista com aquelas câmeras de segurança acopladas estava dirigindo tranquilamente em um fim de tarde chuvoso. Tudo parecia bem normal durante a viagem, até que, quando ele vai passar por baixo de um viaduto, acontece isso. Uma pessoa simplesmente surge do nada e aparece sentado no chão. O carro para e a pessoa se levanta, mostrando que o rapaz misterioso estava bem e não se machucou. Bom, a pergunta que fica é, de onde diacho ele surgiu? Não há nenhuma moto, bicicleta e ele não aparece no vídeo correndo. Será que a Matrix anda falhando? Ou existem os X-Men entre nós? Porque se fosse uma montagem, qual o motivo do carro fazer uma das coisas mais perigosas do mundo, que é brecar do nada no meio de uma rodovia? Se o veículo de trás tivesse câmera também, talvez seria mais fácil descobrir o que rolou aí nesse dia, porque de onde temos a visão, parece ser pura bruxaria.
Uma câmera de segurança que fica dentro desses laboratórios químicos filma um dos funcionários focado em seu serviço, que parece ser bem importante, quando de repente, uma das latas de ferro que está na mesa ao lado se move rapidamente para a beirada e cai no chão sem que ninguém estivesse por perto. Sinistro! O funcionário fica confuso ao ver o objeto caído e logo corre para falar com seu supervisor sobre o incidente. Ele aponta para a lata de metal, mas o chefe parece estar mais confuso ainda. Um terceiro funcionário é chamado para limpar a bagunça, e é quando mais um objeto sai andando por conta própria em direção à beirada da bancada. O homem percebe e coloca o pote de volta no lugar. Como o local é uma construção fechada, não faz sentido dizer que as latas deslizaram por alguma inclinação ou vento, até porque os potes que guardam produtos químicos geralmente são pesados e feitos de metal. Fora que elas não se movem de uma vez, apenas duas saem do lugar e em momentos diferentes, as outras ficam lá intactas. Se realmente fosse algo sobrenatural, certeza que não tinha boas intenções. Esse cara estava sozinho em casa e decidiu fazer uma videochamada casual com sua esposa, quando do nada surge um vulto escuro atrás dele que passa em um milésimo de segundos e some, fazendo com que ele nem perceba o que havia acabado de acontecer e continue batendo papo normalmente. Pela qualidade do vídeo e pela gravação em si, parece ser uma gravação mais antiga de duas pessoas comuns conversando, o que deixa tudo com mais chances de ser real. A sombra que aparece no fundo passa numa velocidade muito grande para ser o vulto de uma pessoa comum. Dando uma olhada mais de perto, por mais que em um primeiro momento pareça ser uma mulher com cabelos longos, a feição completa da coisa não é nítida, sendo apenas um borrão. O coitado deve ter tido um trabalho muito grande para explicar o que aconteceu aí para sua esposa, caso ela tenha achado que o que viu era uma outra mulher fugindo correndo. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Bom, mas se realmente fosse esse o caso, será que essa tal amante passaria ali sabendo que ele estava em videochamada com a sua esposa? Muitos americanos deixam câmeras de segurança na parte de dentro da casa, pois muitos bandidos já manjaram que a maioria das câmeras ficam na varanda da entrada e por isso pulam as janelas das laterais sem serem vistos. Uma dessas filmou esse homem que acordou com fome no meio da madrugada e decidiu fazer uma boquinha. Ele coloca a caixa de cereal na pia e vai para a geladeira pegar o leite. É aí que pelas suas costas a tal caixa se mexe para a direita completamente sozinha. Hein? O homem fica surpreso com a posição do cereal, mas volta ela para o lugar. Porém, quando vai pôr o leite na tigela, a caixa se movimenta mais uma vez. Ele corre para guardar o leite quando é surpreendido pelo cereal se arrastando até cair no chão bem na sua frente. Assustado, ele sai correndo da cozinha como se não tivesse o amanhã. E para completar, nem leva a comida com ele. Mas é compreensível, depois disso eu também perderia o apetite. Foi a esposa dele quem postou a gravação na internet e ela mesmo fala sobre a possibilidade de ter um animal dentro da caixa e que o marido não viu por estar escuro. Mas diz não ter encontrado nada no dia seguinte além da bagunça. Seria algum fantasma querendo pregar uma peça? Em alguma cidade da Itália, essa moto foi vista andando completamente sozinha no meio da rodovia, sem que estivesse sob controle de nenhum motorista. Qual seria a sua reação ao se deparar com uma moto sem nenhum piloto por aí? Que viagem é essa, velho? O veículo anda próximo ao acostamento por muito tempo e começa a bater na barreira que divide as duas pistas, voltando para o meio da rua. Se for um fantasma, eu já adianto que deveria fazer um teste de bafômetro, né? O casal que está no carro filmando fica sem entender como uma coisa dessas aconteceu, de onde a moto surgiu e como ela ficou por tanto tempo dirigindo por conta própria no meio da rodovia em plena luz do dia. Quando ela finalmente bate e cai, o homem que está dirigindo o carro vai até ela para tirá-la do meio da pista e deixar no acostamento para evitar possíveis acidentes com outros veículos. O vídeo viralizou no país e até agora ninguém conseguiu dizer o que aconteceu nesse dia. Olhando mais de perto, o veículo parece estar intacto, sem vestígios de nada em comum. Seria esse um objeto possuído? Nesse vídeo nós temos a visão de uma câmera acoplada na traseira de uma SUV
que mostra uma rua muito tranquila, com apenas um carro passando. Depois dá para observar que o trânsito ficou completamente parado, já que não existe nenhum outro automóvel vindo pela avenida. Apenas 2 bicicletas passam na direção contrária pela calçada, só que 2 segundos depois, ao virar, um carro surge do nada, exatamente do lugar que a câmera estava filmando. Lembra que não tinha nada ali? De onde diacho ele surgiu? Seria impossível que alguém descesse a rua inteira e virasse ali em tão pouco tempo, a não ser que o motorista estivesse apostando um racha no meio da cidade, o que não parece ser o caso. Muitas pessoas nos comentários acreditam que tenha sido um teletransporte, já que a rua parece estar deserta. Já outros dizem que o carro poderia estar estacionado, mas mesmo se estivesse, daria para ver alguém manobrando o veículo para sair do lugar, já que o tempo é muito curto. No Oriente Médio, os seguranças desse supermercado devem ter ficado em choque ao ver isso. No meio da madrugada, com tudo fechado e ninguém no local, um carrinho começa a andar lentamente pelo corredor do estabelecimento, como se estivesse sendo empurrado por alguém que estava fazendo compras. O objeto chega a fazer uma curva e subir pela rampa de saída. Os guardas perceberam que havia um barulho estranho e começaram a filmar direto da central de segurança, até porque ninguém acreditaria em uma história como essa, né? Será que existem pessoas que partem dessa para melhor, mas não percebem que já não estão entre nós e ficam vagando por aí fazendo as mesmas coisas que faziam quando estavam vivas? É uma possível explicação que eu vejo para esse vídeo. Daria para dizer que o carrinho estava em um lugar inclinado e acabou andando sozinho, mas como explicar o fato dele virar e subir a rampa? Na China, esse homem caminhava com sua família pela praia quando avistou algo estranho entre a areia e a água do mar. Inicialmente ele pensou que fosse apenas espuma ou algo do tipo, mas quando se aproximou percebeu que se tratava de algo que ele nunca tinha visto na vida. Com um formato estranho, aparentando ter até cabeça, podemos ver membros super pequenos que inclusive se mexem sozinhos, deixando claro que a criatura estava viva. Deus me livre. Depois que o vídeo viralizou, alguns usuários levantaram a hipótese de ser um ser extraterrestre que caiu no oceano e por isso está com um corpo desse jeito, mas que ainda responde e tem movimentos. Já outros defenderam a possibilidade de ser uma criatura marinha que ainda não tínhamos visto e nem catalogado, já que muitos animais diferentes são descobertos todos os anos no fundo do mar. Seja lá o que for isso, eu tenho que bater palma para esse cara corajoso que não teve medo de se aproximar e pegar o ser com as próprias mãos. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. O sistema de segurança que filma a rua em uma cidadezinha do interior aqui do Brasil registrou algo que até agora eu não consegui arranjar uma explicação. Enquanto esse carro prateado passa, uma mulher simplesmente surge atrás dele vinda de lugar nenhum e segue seu rumo para a calçada. Se observarmos com atenção, a gravação é contínua e sem cortes, como podemos ver por conta do carro e de uma motocicleta que vem logo atrás. O veículo não para em nenhum momento e as portas também ficam fechadas durante toda a filmagem. De onde então essa mulher teria saído? Irineu, você não sabe nem eu. Algumas pessoas surgiram com a ideia de que ela estava perfeitamente sincronizada com o movimento do carro. Porém, seria uma coincidência muito grande, não é verdade? E outra, se ela estivesse caminhando ao lado, daria para ver pelo menos a sua cabeça. Acho que no final ela poderia ter sido uma pessoa que dominou o teletransporte dos X-Men, ou só é mais uma prova de que a gente vive em uma Matrix. Recentemente, o Pentágono reconheceu a existência de OVNIs, divulgando 2 vídeos feitos pelas Forças Aéreas norte-americanas que deixou muita gente de cabelo em pé. Essa gravação aqui talvez faça o mesmo, pois mostra um caminhão escoltado por diversos outros veículos e carregando algo nada comum em sua caçamba. No vídeo é possível ouvir o que parece ser um dos agentes de segurança informando a localização e mostrando o item de outro planeta para um superior. Dá só uma olhada. Hace aproximadamente 3 horas, aquí por el lado de Lampazos,
cayó del espacio un objeto volador no identificado. Es un ovni. Esse evento teria acontecido no México. A rodovia está completamente sem veículos, pois o governo mexicano tentou fazer o transporte na surdina. Em certo momento, o homem que faz a gravação afirma que está um pouco assustado pela quantidade de viaturas que estão presentes na operação, já que estão fazendo o transporte do suposto OVNI para a base militar mexicana. É impressionante. É claro que muitos acham ser um vídeo fake, mas ninguém sabe dizer ao certo o que é o objeto gigante e nem o motivo de ter tantas viaturas. Esse próximo vídeo foi gravado nos Estados Unidos e seu autor diz que estava tendo um pesadelo durante vários dias. Segundo ele, noite após noite acordava no meio da madrugada depois de sonhar com uma mulher que o observava parada sem dizer nenhuma palavra. Deus me defenderai. Porém, em uma certa madrugada, ele não teve o pesadelo esquisito, mas acordou com um barulho em seu quarto e quando olhou para o chão, deu de cara com essa coisa aqui, uma espécie de ameba gigante e transparente. Ele logo pegou o celular e filmou para ter certeza que não estava ficando louco. O ser desconhecido faz movimentos estranhos e vai diminuindo de tamanho até restar apenas o reflexo do flash do seu smartphone. Segundo o rapaz, isso em seu quarto foi o que impediu que ele sonhasse com a tal mulher macabra naquela noite, como uma espécie de guardião de outro mundo que nunca mais retornou. Qual seria a relação dessas duas coisas? No mínimo, esse vídeo é esquisito. As câmeras acopladas em veículos sempre acabam registrando situações estranhas, assustadoras, enfim, e com certeza esse vídeo aqui é um exemplo disso. Em uma rodovia na Rússia, no meio do trajeto, surge uma nuvem de insetos voadores que tomam conta da visão do motorista, como se fosse o retorno das pragas do Egito. O mais louco é que esse enxame de insetos gigantesco chega a bater com tanta força no veículo a ponto de balançar o sistema de suspensão. Hein? Para dar mais medo, além de estarem no meio do nada, o céu escurece por conta dos milhões de gafanhotos que rodeiam a região, fazendo com que o motorista tenha que desviar o caminho para sair da nuvem de insetos arrepiante. Agora imagina se o carro quebra no meio disso tudo ou alguém esquece de fechar uma janela. Lendas sempre existiram por aí, e com a internet surgiram as creepypastas, que são histórias macabras sobre criaturas bizarras, como o Slenderman, que até virou filme. Uma dessas lendas é a do Cabeça de Sirene. Tudo começou quando um canadense relatou ter visto um poste próximo à sua casa se mexer durante a noite e que nas madrugadas seguintes ele passou a ouvir o barulho das sirenes que ficavam nesse poste. Daí outras pessoas relataram o mesmo e muita gente passou a acreditar que se tratava de um monstro. No ano passado, um vídeo postado no Reddit mostrava tal criatura que é gigantesca, com braços compridos, tocando seu alarme no meio da cidade, como se fosse uma patrulha policial ou uma ambulância. De vez em quando ainda surgem relatos de pessoas dizendo que postes da sua cidade se mexeram ou até mesmo desapareceram sem explicação, assim como o barulho característico de sirenes tocando sem nenhum motivo aparente. Bom, como a maioria das creepypastas não passam de uma invenção da internet, eu duvido que exista uma criatura assim. Não se sabe onde, quando e nem o contexto desse vídeo, isso deixa tudo mais misterioso. Um homem está segurando o microfone e câmera no meio da rua, falando com algumas pessoas que estão próximas, quando do nada um rapaz de moletom cinza vem correndo em sua direção e simplesmente desaparece diante dos olhos de todos. Não é possível ver para onde o cara foi parar. Ao passar pelo cameraman, ele desmaterializa e some.
Dá até para ver o dog de alguém que está em volta começando a latir. Porém, quando a câmera que está filmando tudo grava outro ângulo, não consegue mostrar nada, além das pessoas que já estavam por lá. O mais esquisito é que ninguém parece perceber que isso aconteceu, a não ser o tal cachorro que tem uma reação repentina. Porém, os humanos não se chocam, como se nem tivessem visto o cara correndo lá no início. Mano, simplesmente bizarro. Durante uma longa viagem, um casal acabou parando nessa estrada deserta no meio da madrugada. Tudo estava tranquilo quando a câmera que grava a viagem flagrou essa criatura correndo na frente do veículo. Um humanoide simplesmente surgiu do acostamento e atravessou a rodovia bem diante dos olhos do motorista e de sua esposa, que logicamente ficaram em choque após verem o tal monstro. Da primeira vez que se assiste, dá a impressão de que se trata de um ser humano, mas olhando bem, a criatura tem a cabeça um pouco maior do que a nossa, além de não dar para ver sinais de olhos ou boca. Algum ser humano também conseguiria correr em tamanha velocidade para se livrar de um atropelamento no meio da estrada? Bom, eu duvido muito. Como o carro está andando bem rápido, parece ser difícil que algo assim tenha sido armação, pois o humanoide vem correndo desde o mato das laterais da pista sem nem olhar para o lado, e o carro também não reduz a velocidade e apenas buzina. Bom, se for uma pegadinha, foi muito bem sincronizada. Imagina como esse casal seguiu viagem depois de ter presenciado algo tão estranho e sem explicação. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.